E no vídeo de hoje eu quero te trazer mais atualizações sobre essas negociações do Internacional, onde o Inter, desses três jogadores que eu quero te falar no vídeo de hoje, quer pelo menos fechar com dois até o fim deste ano ainda de 2023. Eu quero te atualizar sobre a negociação Robert Renan, sobre a negociação Jean Lucas com o Santos, onde o Inter tem interesse, que é um sonho antigo do Inter, a contratação desse jogador, e também sobre o Gabriel Veron. Conversei com o staff do jogador e ele me deu algumas indicações do que vai acontecer nesse negócio entre Inter e Porto e algumas exigências que o Inter está fazendo. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Inter, eu quero começar realmente te dando um F5 sobre essas três negociações que o Inter está nesse momento em andamento. São as três negociações de três jogadores que chegariam ao Internacional, tanto Robert Renan, quanto Jean Lucas, quanto Gabriel Veron. São três jogadores que chegariam para compor elenco. Melhorariam o banco de reservas, mas também disputariam, inclusive, uma vaga no time titular, muito no caso do Robert Renan, que eu tenho certeza que conseguiria ali uma vaga entre os dois zagueiros, porque é um cara de uma extrema qualidade, tanto que está vendido já para o West Ham da Inglaterra. O Gabriel Veron, pelo potencial que ele tem no Palmeiras, também é um nível de titularidade. Não dá para descartar a possibilidade do Veron chegar a esse titular, porque é um jogador de ainda 21 anos. Na verdade, os três jogadores são muito jovens, né? O Robert Renan também tem 21 anos. Veron, que foi o 10 da seleção brasileira sub-20 há 2 anos atrás, né? Ainda quando estava com 19 anos, é um baita num jogador também. E o Jean Lucas é um sonho antigo do Inter, né? Desde 2020, o Inter tem interesse na negociação do Jean Lucas e nunca deu certo. E agora, como o próprio Inter entende, chegou uma oportunidade de mercado para ele, que é o fato do Santos ser rebaixado para a segunda divisão. O Santos precisa de jogadores para a Série B. O Inter liberou o Dalbert para o Santos, para a Série B. E o Inter tem moedas de troca. O Inter tem o quê? O Gustavo Campanharo. O Inter tem um Estevão, um Gabriel, um Lucas Ramos. Né? O Inter tem alguns jogadores ali do plantel, né? O próprio Luiz Adriano poderia se encaixar, o Kehler pode se encaixar também nesse sentido. O Inter tem alguns jogadores do plantel que poderiam servir como moeda de troca, por exemplo, ao caso do Jean Lucas nesse momento. E o que o Inter tenta fazer? Qual que é o principal empecilho da contratação do Jean Lucas hoje para o Internacional? Salário. O Jean Lucas recebe por mês no Santos 700 mil por mês. Ele vai chegar aqui para ser um jogador para compor elenco. Ele faz primeira, segunda e terceira função de meio campo. Então ele pode jogar onde joga o Johnny hoje, mas não é muita dele. Pode jogar onde joga o Arangues, que é onde ele gosta de jogar, onde joga o Arangues. Pode jogar também, por exemplo, onde joga o Maurício hoje. É a faixa de campo ali que ele gosta de jogar, uma dessas três posições. Mas como tu percebe, tem um camisa 5 que ainda tá vindo, não é muita dele, tem o Arangues e tem o Maurício. Então, por ele ser titular hoje, vai ter que jogar muita bola. Inicialmente ele chega para ser reserva. Um reserva não pode receber 700 mil por mês. O Inter não vai pagar isso por um jogador para ser reserva. Então o Inter está tentando negociar primeiro esse tipo de situação, que é o salário do Jean Lucas, né, que hoje recebe 700 mil por mês. A segunda coisa é comprar o Jean Lucas ou empréstimo, junto ao Santos. Se for comprar, o Inter vai tentar meter uma moeda de troca. Vai tentar colocar alguns jogadores para o Inter ter no negócio. Tem jogadores que estão voltando de empréstimo para o Inter, né? O caso, por exemplo, a gente pode pensar o David, é um jogador que está voltando de empréstimo. Tem o Matheus Cadorini, que jogou agora a Série B, fez alguns gols. O Pegam jogou a Série B pelo Sport. Então dá para envolver alguns jogadores na troca e mais ali uma compensação financeira. E além disso, o Santos ainda deve uma dívida para o Internacional, lá da negociação Eduardo Sacha. Essa dívida foi um pouco estancada quando o Inter trouxe o John, né? Digamos que foi abatido um pouco dessa dívida, porque o Santos deu para o Inter 15% dos direitos econômicos e ali abateu um pouco da dívida, mas o Santos ainda tem uma dívida com o Internacional, né? Que é uma dívida envolvendo o Eduardo Sacha, a contratação do Sacha lá em 2017, e também uma dívida envolvendo o Leão Damião, aquela contratação lá do Damião, o Santos não pagou todo o valor para o Internacional. Então, eles também estão devendo algumas coisas para o Inter. Então, nesse momento, o Inter está tentando fazer algum tipo de articulação nesse modelo. Outra coisa que eu quero te falar sobre o Robert Renan. Sobre o Robert Renan, é muito simples a negociação. O Inter quer um contrato de 1 ano, não conseguiu ainda chegar num acordo com o Zenit West Ham para isso acontecer.
E o segundo problema é o próprio Robert Renan, que quer, se for voltar ao Brasil, ir para o Corinthians, que é o clube do coração dele, o clube onde ele foi formado, ele tem uma prioridade em voltar para o Corinthians. O próprio Corinthians tem interesse na contratação dele, mas não tá dando certo porque o Corinthians não tá muito nesse tipo de negociação com o Internacional. Então tem uma complicação hoje na negociação Robert Renan. É um negócio que ainda não tá avançando, tá? O Inter quer o jogador, mas quer o jogador por uma temporada. É o que o Inter planeja ter. Mas como eu falei, até agora não conseguiu articular um tipo de situação que consiga envolver o Robert Renan querer vir para o Inter e o próprio West Ham aceitar só ter o jogador a partir de janeiro de 2025. É algo que também ainda não está muito bem encaminhado. Quanto ao Gabriel Veron, eu conversei com o staff do jogador, não vou falar o nome dele, até porque ele pediu para deixar em off essa informação, mas ele confirma as negociações com o Inter e disse que ainda não tem nada muito encaminhado, tá tudo muito preliminar ainda essa negociação entre Inter e Gabriel Veron. Mas seria uma negociação que envolveria um empréstimo de 1 ano e o Inter quer uma coisa. O Inter quer um empréstimo de 1 ano, até aí o Porto topa, acha super interessante emprestar ele por 1 ano, né, ver se ele consegue retomar o bom futebol, né, o Inter arcando com salários, no qual o Inter também não tem problema fazer isso, porque o Verón não é um jogador que tem um salário alto, mas o Inter tem uma condição, e é o que tá fazendo esse negócio ainda ganhar um pouco mais de tempo. O Inter quer um passe fixado, o Inter quer que se o Verón jogar bem no Inter, o Inter ter a possibilidade de comprar o jogador em definitivo com um valor já fixado, né? Ou seja, 5 milhões de euros, por exemplo, vamos colocar, ou 10 milhões de euros. O Inter quer um passe fixado no contrato desse empréstimo de 1 ano. O Inter não quer só ser o clube que vai deixar o Verón por 1 ano, dar a oportunidade para ele retomar a carreira e depois ele voltar para o Porto. O Inter quer a possibilidade de comprar o jogador. É o que o Inter tem interesse. E é o que está ainda brecando essa negociação, é isso aí. Porque o que o Porto quer? Eu quero emprestar ele por 1 ano, depois ele volta, daqui a pouco ele retomou o bom futebol, eu consigo revender ele por um preço muito maior para algum time da Europa, ou eu consigo usar o próprio Gabriel Veron de novo. E o Inter não quer isso. O Inter não quer ser um clube que fica de babá. O Inter quer ser um clube que, se o Veron performar bem, o Inter tem a possibilidade de no próximo ano exercer a opção de compra dele definitivo. Assim como foi com o Rômulo agora. O Rômulo jogou bem, o Inter tinha uma possibilidade de compra estabelecida no contrato com o Atlético, e o Inter comprou o jogador definitivo porque entendeu que performou bem nessa temporada, tem possibilidade de revenda, né? É um jogador novo ainda, e o Inter quer fazer o mesmo tipo de contrato com o Gabriel Veron, algo que tenha, né, uma possibilidade de compra definida nesse momento. É o que o Inter pretende fazer nesse momento, tá bom? Mas é uma negociação que tá caminhando, mas entre essas três, hoje, de todas as negociações, do Gabriel Veron hoje é o jogador que está mais próximo do Inter nesse momento, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações junto ao Internacional. Um grande abraço, valeu, falou e foi!